Olá, bom dia. Aqui é André Barros no nosso Café com Money. Fiquei aí a semana passada, né, e o comecinho dessa sem poder conectar. Parte teve feriado, parte também correndo aí com Money Talks, acabou que atrapalhou um pouquinho. Mas vamos retomar, como eu falo, né? Quase toda terça e quinta. Bom, enfim, ontem foi um dia interessante, né? O dia do waiver, digamos assim. Na verdade, o dia mais interessante foi até o anterior, né? A gente viu lá a tensão da queda da bolsa, né? A subida do dólar, a abertura de curva de juros, tudo isso daí mostrando a incerteza, a insegurança que foi gerada. Tivemos um dia de calma, né? Uma calma aparente ontem, quando foi cancelado, né, aquele pronunciamento sobre o auxílio emergencial e retomou depois do fechamento dos mercados, quando sim se confirmou que teremos o auxílio emergencial e hoje promete ser um dia novamente tenso. E sem a ajuda do mercado externo, né? A gente já viu aí as aberturas lá fora, não são positivas. Minério de ferro caiu, se eu não estou enganado, algo como 7 ou 8%. Não foi um bom dia. Então, quem estiver aí se preparando para a Bolsa, também se prepare para um dia de fortes emoções, né? Eu brinquei no Twitter, né? Coloquei no dia anterior, olha, o Fontes avisou, hein? Dia de paz, hora de comprar puts, né? Porque seria um dia tranquilo antes de voltarmos a ver estresse. Enfim, o que me chama a atenção, né, nesse ponto, nessa questão do waiver, é justamente todos os fatores. Bom dia, temos aqui mais um colega chegando. O que me chama a atenção na questão do waiver é um fato comum a qualquer elemento, a qualquer situação do mercado. A gente tem o ponto, a gente tem a direção, a gente tem a velocidade e a confiança. É basicamente assim que qualquer notícia, qualquer empresa é avaliada. A gente olha a foto, né, o ponto, como é que está a situação, a gente vê a direção, em que direção a gente acredita que aquilo vá, e aí existe um nível, um misto de incerteza, uma dose de incerteza altíssima. Por isso que vem a confiança, o quanto que a gente confia naquela direção, e a gente vê o filme, né, como é que está evoluindo, como é que está caminhando. E, de uma certa maneira, o que preocupou o mercado não foi o simples fato dos 30 bilhões, né, pegando esse fato recente do waiver como um exemplo. Os 30 bilhões em si, né, a conta desse auxílio emergencial estendido, dos R$400, R$300, seja o número que se confirme, a conta em si ela não é tão difícil de ser absorvida, ainda que nesse momento ela esteja sendo sinalizada como estouro de teto. Mas ela é fácil de ser absorvida no sentido em que a própria inflação tem gerado um aumento de arrecadação. A inflação a gente também deveria olhá-la como um imposto, né? Acaba sendo um imposto indireto. O governo, não necessariamente que ele faça isso de maneira proposital, mas quando a gente tem um movimento como estamos tendo agora, global, inclusive o Brasil está nesse movimento não sozinho, né? Ele está acompanhado de outros mercados. É um movimento inflacionário. Obviamente você tem um aumento de receitas e você tem um aumento de tributação decorrente disso. A própria discussão do aumento da gasolina, né? Quando se foca a discussão no ICMS dos estados. E o que acontece, né, nesse contexto? Acontece que, obviamente, como você tem um cálculo do preço da bomba, né, e com ele você projeta ou aplica a alíquota dos impostos, mesmo que você não reduza a alíquota, a sua arrecadação absoluta aumenta. Fato. E, de um lado, o governo federal acusa os estados, mas o mesmo efeito, o governo federal se beneficia em outros tributos. Então, os 30 bilhões em si, obviamente que toda despesa é problemática, mas em si ele não seria tão difícil de equacionar, seja via ajuste de teto, né, o fura-teto, seja aumento de arrecadação, seja realocação de despesas. O grande problema, né, e aqui a gente vai do ponto, né, da foto para o movimento, né? O que a gente entende quando a gente vê essa foto e a gente incorpora 30 bilhões? O mercado ele não tem a visibilidade de para onde se está caminhando.
Não é que exista um plano muito bem definido, ou pelo menos não foi coordenado com antecipação, para que junto com o benefício se apresentasse a origem dessa despesa, né? Onde ela, até porque, e vocês devem ter notado isso pela imprensa, né? O fato da necessidade do auxílio emergencial ser estendido, de certa maneira, não é a grande questão. Essa não é o grande ponto, né? De uma certa maneira, existe uma realidade que precisa ser, de alguma maneira, atenuada. Aqui a gente poderia ficar discutindo se foi uma boa escolha ou não, mas talvez tenha sido uma escolha necessária no ano passado, a sua prorrogação e a sua transição. O que não se vê não é a discussão dos se é 30, 40, o que não se vê é, ok, iremos realocar desse ponto. Não se vê também, quando a gente fala em confiança, a confiança de que seja só 30 bilhões. Ontem mesmo eu vi uma notícia de acho que do relator desse auxílio emergencial, que ele já dizia que, olha, o reajuste de 20% é insuficiente. Eu vou propor um valor acima dos R$400. Bom, vamos ver como é que isso caminha, mas essas sinalizações, elas preocupam muito mais do que os 30 bilhões em si. Então, veja só, né? A foto é um aspecto que o mercado olha. Ele olhou os 30 bilhões. Sim, ele ficou preocupado com uma despesa adicional. Mas da foto ele começa a avançar para o filme, ou melhor, para a direção. Qual é a direção, né? Para onde que está se querendo ir? Opa, lá na frente temos eleições, em 2022. Até que ponto os 30 bilhões que estamos comprometendo agora não tem, e sabemos que tem, um peso eleitoral, mas mais do que isso, né? O quanto que esse peso eleitoral ele vai se configurar em novas decisões ao longo de um ano, né? Se a gente considerar o primeiro turno, em outubro, temos aí 12 meses desse momento, onde a foto foi tirada, até, digamos assim, o final dessa jornada, dessa pernada eleitoral. Então a grande questão não é só a foto dos 30 bilhões. A foto dos 30 bilhões, ela incomoda, porém, já existia uma certa consciência de que sim, algo precisaria ser feito. A retomada da economia não tem sido na velocidade que se esperava, e pior, ela vem acompanhada de uma inflação, ou seja, inclusive, né, o IPCA, que hoje cruza os 10%, está ao redor de 10%, para muitos consumidores, né, e talvez você seja um desses, a conta não é bem 10%. Né? A gente sabe, a inflação de alimentos, a inflação de energia, elas tiveram um peso diferente de outros fatores. Então, sim, a foto, né, o 30 bilhões, de uma certa maneira, era algo que já estava meio que sendo digerido pelo mercado. A grande questão é como isso foi apresentado, que visibilidade se tem e que confiança temos de que novas não serão colocadas. Né? Se a gente voltar lá atrás, no momento em que o Guedes enfrentou uma debandada da equipe econômica, você deve lembrar, dos pontos que ele colocou como pontos fundamentais, né, naquele momento de tensão interna na equipe, foi que havia uma responsabilidade com gastos, com o teto de gastos, que não seria rompida, né? Bom, vemos que não é bem assim. Vemos que o waiver já foi apresentado, como ele será a contabilidade criativa. Né? Eu não acredito que teremos pedaladas, né? O Congresso, acredito que eles vão por um caminho, espero que eles tenham aprendido com o exemplo da Dilma. Enfim, mas de alguma maneira, ajustes contábeis ou ajustes do teto vão tirar do foco essa questão da pedalada, pelo menos a pedalada que poderia gerar uma consequência maior. Acaba sendo uma pedalada legalizada, digamos assim, né? Enfim, o grande ponto, o grande debate que fica é, e daí? E daí o que acontece nos próximos 12 meses? Então, talvez uma recomendação meio redundante, mas é de cautela, né? A gente precisa estar navegando nesses próximos 12 meses com uma perspectiva de que o cenário pode ser tenso e provavelmente vai ser, né? O dia de hoje vai dar uma amostra disso,
semana que vem a gente vê um pouquinho de recuperação, depois voltamos a sofrer de novo, e assim iremos. Um outro ponto que isso me chama a atenção, né, quando a gente fala da foto, da direção, da velocidade e da confiança, isso vale também para empresas, né? Eu estou agora nesse momento que eu faço a live, já estão lá disponíveis as aulas do Money Talks, né? Em uma delas, a segunda, eu monto um radar de ações, né? Então, quando você faz um radar de ações, seja o critério que você use, o que você está fazendo é uma foto. Aquilo, né, aquele radar é uma foto do momento. Ele reflete aquele momento que você está tirando os dados, está cruzando as informações, está fazendo o seu filtro, que seriam os 30 bilhões no campo político, né? Como você vai incorporar eles na sua carteira é um outro processo, né? E quando você olha aquele filtro de ações, eu apresento ali 40 ativos, né, que eu coloco no radar. Eu sempre coloco duas situações, né? A primeira, em que momento é o momento ideal para você montar um filtro de ações? No momento que eu fiz, foi dia 12 de outubro, na verdade não era o melhor momento. Eu fiz a título de exemplo, está lá e no vídeo eu reforço. O melhor momento não é aquele, o melhor momento é quando você, até porque a gente está na porta, né, de uma temporada de resultados que começa agora. Então, o melhor momento é quando essa temporada de resultados termina. Essa ou qualquer outra, né? Se o seu momento que você está vendo esse vídeo, se vai fazer uma seleção de ações para ter no radar, o melhor momento é quando termina a temporada de resultados. Porque o que acontece? Toda essa foto que eu tirei e coloquei lá no vídeo, ela é digerida pelo mercado com os novos resultados. Então, o que mais muda não é só os números que eu coloquei para fazer o filtro. O que muda é como o mercado leu aqueles números. Isso para nós é mais relevante, porque vão acontecer vários movimentos quando terminar essa temporada de resultados, que vão se refletir em preço. Primeiro, o movimento natural dos números das empresas. Então, cada empresa vai apresentar a sua performance, né, atualizada até, nesse momento que eu falo, né, até o terceiro trimestre de 2021. Ok, esse é o ponto de partida da foto. Porém, o que o mercado vai fazer são comparações e precificações, que inclusive vão comparar empresas distintas, setores diferentes, vai comparar com sua própria expectativa, e isso se refletirá em preços. Exemplo, né, um setor bancário pode ter ido muito bem, porém, uma empresa daquele setor não conseguiu ter a mesma performance que os pares. Obviamente, ela vai ser penalizada. Uma outra situação, uma empresa foi muito bem, na verdade ela superou expectativas, e quando a gente vê a performance de preço, você encontra uma realização de mercado. O que isso significa? Muito provavelmente que grandes investidores já viram esgotado o potencial, ou já chegaram no seu target. Então, repara nesse momento em que a gente tira a foto, como ele é importante. Vamos voltar para a política, né? Só para ter um paralelo, não? Aqui sem nenhuma preferência política no momento. Se você tira uma foto do governo Bolsonaro recém-eleito, ou no momento da euforia eleitoral em 2018, quando se confirma a sua eleição, ela é bem diferente da foto que você vê hoje. O que aconteceu entre a primeira foto de 2018 e a foto de hoje é que você teve uma série de resultados, uma série de percepções em termos de confiança que se refletem na foto atual. Então, é o mesmo processo com empresas. Então, quando você for ver lá no meu Money Talks, eu montando o radar de ações, montei lá as 40 que eu considerei potenciais. Lá no vídeo eu comento, olha, espera, essas 40 eu tirei como exercício. Se você quiser, refaça o exercício quando terminar a temporada de resultados. Pode ser que não tenham grandes mudanças, mas é importante. Você dá a oportunidade do mercado ler os números para você, né? Então, esse é um fator importante. O mercado ele vai olhar empresas que performaram muito bem, eventualmente ele pode inclusive tirar a precificação dela, ele vai comparar pares, ele vai comparar setores.
setores que já esgotaram o potencial, o ciclo de crescimento, ele vai realocar posições. E isso, obviamente, né, muito do peso são os grandes players que vão fazer. Então, eu faço esse paralelo com o fato de ontem, né, com o Aver, para fazer um contraponto com o que eu apresentei lá no Money Talks, né, com o que eu uso, né, o radar de ações. Inclusive, eu fiz um comentário lá que era, ok, eu selecionei 40 ações, idealmente eu vou revisar essa lista depois de um ano. Por que idealmente? Né? Porque você precisa dar tempo também para aquelas escolhas amadurecerem, para você poder ler 1, 2, 3 resultados trimestrais, né, e ver como que o mercado precifica aquilo que você viu como potencial. O potencial identificado em determinado momento, ele não se materializa rápido. Né? Eu já dei alguns exemplos em nossas conversas aqui, há situações em que a gente espera um ano. Né? Eu tenho para mim, um ponto fundamental em ações, você pode ganhar em 2 dias, mas tem que estar preparado para esperar 2 anos. Então, essa questão da foto política, inclusive voltando à política, hoje a foto é muito ruim. Podemos jogar mais alguns meses na frente e encontrar uma foto do governo atual muito diferente. Né? E alguém já comentou que política é como tentar ler o desenho das nuvens. Né? A cada momento ele é diferente. Né? A cada momento que você olhar para o céu, você vai ver uma formação diferente. E é muito por aí. Então, o que eu queria aproveitar desse gancho do waiver do Paulo Guedes de ontem? Conectar com o que eu estou apresentando, que é justamente esse Money Talks, onde eu montei um radar de ações. E depois que eu coloco a aula e lá eu comento, né, e eu fiquei na dúvida, eu falei, será que as pessoas entenderam? Né? Será que quem assistiu entendeu essa questão da foto? E aí, de repente, vem a história do waiver. Né? Então eu falei, pô, bacana, né? Uma coisa coincidiu com a outra. A foto que a gente viu dos 30 bilhões em si, ela poderia nem ser um grande problema. O grande problema fica que o mercado nunca olha só a foto. Ele olha a foto, ele olha a direção, ele olha a velocidade e ele olha a confiança. Se a gente fizer o paralelo, a foto, os 30 bilhões, nem é tão ruim assim. Né? De verdade, claro que um gasto é sempre ruim, mas se você contextualiza aquela foto, ok, né, a gente está numa crise, a economia ainda não retomou, a gente tem realmente um desemprego muito alto, a retomada está lenta, enfim, tem uma série de fatores, inclusive a oposição provavelmente defenderia essa medida olhando ela de forma pontual, a foto. O problema é que o mercado não olhou só a foto. Ele tentou entender o restante, né? Ele tentou olhar, tá bom, qual é a direção? Eu estou entendendo, se não está claro de onde vem a despesa, de onde vem a receita, né, para cobrir, eu estou entendendo que a direção é eleitoreira, principalmente, é populista. Então é uma direção ruim, né, se for esse o principal fundamento, sem que venha junto a responsabilidade fiscal. Depois a gente vai para outro fator, né, velocidade. Como é que isso vem sendo construído? Como é que essa questão da responsabilidade fiscal vem sendo vista dia após dia? Ou seja, ao invés de olhar a foto dos 30 bilhões, vamos ampliar um pouquinho e vamos ver o filme. O filme ele não tem sido muito favorável, né? Seja por uma questão da situação do momento, pandemia e tudo isso, seja porque a gente está vendo sinalizações as mais diversas de pouco respeito ou pouco interesse em manter esse teto de gastos. Finalmente, confiança. Como é que está a confiança? Se vocês lembrarem do Paulo Guedes do início, ou mesmo da campanha eleitoral, né, o quanto que o mercado financeiro e uma boa parte do mercado financeiro embarcou, embarquei na campanha Bolsonaro, né, não fiz campanha, mas votei no Bolsonaro, principalmente confiando numa das pernas do projeto, que era a perna liberal, a perna de menos... Lembram da frase? Era menos Brasília, mais Brasil e menos Brasília.
Tinha todo um discurso liberal que as falas do Paulo Guedes, as famosas lives do Guedes, eram extremamente poderosas para animar o mercado, para impulsionar a campanha do Bolsonaro dentro desse público, né? Obviamente, o Guedes não tem uma adesão com a classe mais popular, ele não é nem deveria ser, né? O ministro da Economia não tem essa necessidade. Mas as lives do Paulo Guedes eram extremamente poderosas. Nos primeiros momentos do governo, até recentemente, ele ainda guarda uma certa credibilidade, mas essa credibilidade ela já foi muito maior. Ontem, quando ele fala do waiver, a credibilidade que ele passa já é muito menor do que foi um dia. Então é fato. Ou seja, seja na política, seja no cenário macro, seja olhando as empresas, é importante que a gente não fique só na foto, né? Pensa sempre nisso, é foto, a direção, né, o filme, né, como é que é o movimento disso, a velocidade que a coisa acontece e a credibilidade. Eu já usei também um exemplo meio batido, mas ele é bom, né, até porque ele segue válido. Lá atrás, quando eu montei um desses radares de ações, identifiquei as 40 com maior potencial, uma que apareceu foi Cielo. Cielo, poxa, talvez 3 ou 4 anos atrás, não tenho a data exata. E ela apareceu mais do que uma vez, né? Ela sempre apareceu, fazia o filtro, ela aparecia lá de novo. Claro, ela tinha um bom retorno sobre o capital, era uma empresa que não carregava dívida. Se olhasse em termos qualitativos, ela era líder de mercado, é ainda, né? Mas uma dominância de mercado. Naquele momento, poucos players, né? Dois grandes acionistas, Banco do Brasil e Bradesco, né? Uma grande estrutura por trás. Era difícil não ter Cielo na sua lista. Porém, aquilo foi a foto que apareceu em vários momentos. O que acontece é que em determinado momento, quando eu faço o radar, e ela ainda estava lá, eu tinha recomendado para os investidores que me acompanham, né, a gente tinha Cielo na carteira, mas em determinado momento, quando eu olhei não só a foto, que continuava boa, mas eu olhei o filme já começava a ter alguns frames ruins. Quando eu olhei a velocidade, né, a direção que aquilo ia, o próprio CEO, ele retirou o guidance em determinado momento, ele sempre dava um guidance de resultado, eles retiraram o dividendo mínimo, eles tinham lá um percentual mínimo, eles cortaram. Naquele momento, eu tinha só uma foto bonita, eu já não tinha uma direção favorável, eu já não tinha a confiança que eu tinha no início, e eu já não tinha a velocidade que aquilo ia acontecer, porque a retomada ela se dava por uma luta de mercado, né? Ela se dava por você comer margens. Então o cenário era ruim. Naquele momento a gente saiu, eu não lembro exatamente o valor, algo como R$7 ou R$7,50, foi o momento que a gente realizou uma perda expressiva e saímos da posição. Foi um stop por fundamento. E ainda o fundamento, a foto ainda era bonita. Né? Nos períodos seguintes, acho que uma ou duas leituras seguintes em que eu fiz o radar de ações, ela voltou a aparecer. Cielo ainda estava entre as 40 com maior potencial. Porém, olhando outros aspectos, o qualitativo, eu acabei tirando da lista. Nesse exemplo que eu fiz para o Money Talks, a que eu tirei lá foi Smiles. Né? Apenas um exemplo. Ali ela continua tendo uma foto bonita, é uma empresa com bons resultados, porém ela tem uma característica que me tira a confiança, que é o fato dela estar conectada com o Gol de uma maneira em que os últimos movimentos nem sempre foram favoráveis ao investidor, ao acionista minoritário de Smiles, pelo menos não na minha perspectiva. E aqui eu não estou dizendo que a empresa é ruim, o que eu estou dizendo é que a empresa, para mim, para o meu perfil, ela não cabia. Então, por mais que ela aparece ali no radar de ações, eu acabei tirando ela da minha lista. Uma outra, talvez só um olhar observador que tenha notado, né? Mas na lista que eu fiz ali para o vídeo, para o Money Talks, saíram as 40 e eu tirei umas elétricas, né? Porque estava muito sobrecarregado. No filtro que eu fiz ficaram, acho que 6 ou 8 elétricas, e eu recomendo
não ficar muito carregado em um setor, senão a sua diversificação vai embora e você ficar com poucas opções. Então eu fui lá e fiz uma limpa, tirei algumas, né? A maioria eu tirei olhando o ranking, eu tirei as que estavam mais abaixo do ranking. Porém, uma delas que eu tirei, ela era a primeira do ranking. Mas por que eu tirei aquela? E no vídeo acho que me faltou explicar isso. Ela era uma elétrica, ela ia sair por excesso de empresas no setor, porém quando eu fui observar aquela empresa, acho que é a Companhia Energética de Brasília, algo assim, o que me preocupou foi, ela tinha um float no mercado muito pequeno. A grande parte das ações ainda segue na mão do Estado. Né? E numa região em que falar em privatização, digamos que talvez seja o último item da lista. Eu poderia olhar para ela de duas maneiras. Né? Eu poderia olhar, olha, peraí, né? A hora que privatizar pode ser um filão, né? Aqui tem uma boa oportunidade de crescimento. Mas a grande verdade é que é um mercado, ainda que a renda per capita seja alta, é um mercado limitado, um territorial, com um efeito político muito grande, e a minha opção foi naquele momento tirar aquela empresa da lista. Segue uma empresa boa, ficou no ranking em primeiro lugar, mas é o momento em que você pondera além da foto. Né? A foto é bacana, ajuda, inclusive o momento que eu tirei a foto, como eu comentei, não foi nem o melhor, né? O melhor momento é esperar a temporada de resultados terminar, porque o mercado vai te ajudar. O mercado vai te ajudar a fazer a leitura das empresas. Isso é interessante, né? Porque quando passa a temporada de resultados e todas as empresas já divulgaram sua performance, naquele momento o mercado ele já fez as leituras, então vendeu, comprou, através do movimento de realocação de carteiras, confirmando ou não as teses que esses grandes investidores têm, os preços foram ajustados. Então, o melhor momento para fazer aquele radar de ações que eu mostrei no vídeo, no Money Talks, não foi aquele momento que eu fiz, 12 de outubro. É justamente lá para novembro, quando vocês verem que a temporada de resultados acalmou, todo mundo já leu os números, já entendeu os resultados, aí você vai lá e roda de novo esse radar de ações que eu mostrei ali. Aliás, de novo o paralelo com a política, né? Lula, Dilma, Collor, Bolsonaro, seja quem for, o melhor momento de você fazer a foto dele é quando ele foi recém-eleito? Não. Né? O recém-eleito, a onda é muito positiva, a foto é muito mais expectativa do que entrega. Né? Quando você roda metade de um mandato, um pouquinho mais, como no nosso caso do mundo corporativo, quando a gente viu os resultados sendo divulgados e o mercado digerindo, ali a foto é um pouco mais confiável. Ela sempre vai mudar, mas ela é mais confiável. Né? Para fechar, né, eu falei, na nossa revisão é anual, então eu monto o radar de ações e espero um ano até a nova revisão. Isso é o ideal, né, mas nem sempre isso acontece. Há momentos em que eu faço uma revisão semestral. O que me justificaria fazer essa revisão semestral? Por exemplo, muita volatilidade. Né? Um mercado que ele se mostrou naquele período extremamente conturbado. Mas não é só volatilidade de preço, tá? Que eu estou querendo dizer agora. Estou querendo dizer que teve muito impacto de empresas, muita mudança de fundamentos, que você olha para trás e fala, cara, isso daqui pede que eu repense o meu radar de ações. Aí vale a pena. Uma outra situação é quando você sente que aquele radar está te dando poucas opções. Né? Ele pode ter ficado caro. Né? Então, imagina que você foi muito assertivo. Você acertou muito bem no seu radar de ações, você fez a sua alocação e, de fato, pegou um bom ciclo. Elas se valorizaram muito naquele momento. Pode valer a pena fazer antecipar, ao invés de um ano, fazer em 6 meses, justamente para que você tenha novas opções na mesa. De repente, aquelas 40, você já aproveitou aquilo que você poderia. Não é muito comum, tá? Eu vou dar o exemplo desse ano. No radar de ações que eu montei para iniciar o ano, eu dei o azar
Aliás, na verdade, né, nas escolhas que eu fiz depois do radar, eu dei o azar de não ter privilegiado algumas empresas de exportadoras que estavam lá no radar. Vale, devia ter mais umas 2 ou 3, mas eu lembro muito de Vale, em que eu optei não entrar. E você viu o ciclo que deu, né? Vale chegou a 115, quase 120 reais. Eu não tinha escolhido, né? Vai acontecer, você vai ter um belo radar, a boa empresa vai estar naquele radar e por algum critério você talvez não tenha escolhido, você tenha priorizado, já que as compras são gradativas, outras empresas. Então aconteceu comigo com Vale. Agora ela já voltou para 75, ainda não vejo como um ponto de entrada, eu esperaria um pouco mais. Hoje talvez ela sofra um pouquinho em especial, né, pelo que foi o minério de ferro, pelo momento político que a gente está vivendo. Então não seria o momento de entrada. O momento era lá atrás. Ela estava no radar. Mas, por outros critérios, eu acabei não priorizando a entrada de Vale. Eu perdi essa pernada que ela deu. E isso vai acontecer, né? Não tem jeito. Não estaremos imunes a isso. Então, né, para concluir, pensa sempre nessa perspectiva. O ponto, a direção, a velocidade e a confiança. O ponto é a foto. A gente tirou uma foto nesse Money Talks. Ontem a gente viu uma foto dos 30 bilhões do Guedes, do auxílio emergencial. E essa foto é muito importante, mas ela não é única. Você vai precisar entender um pouquinho do filme que está rolando, a direção, a velocidade em que ele acontece e a confiança que você tem naquelas escolhas. É isso que a gente precisa complementar a qualquer notícia que a gente vê, né? Seja no campo político, seja na hora que a gente vai escolher os ativos para a nossa carteira. Então, no nosso Café com Money de hoje, aproveitei para retomar aqui a nossa conversa, depois de ter cabulado alguns encontros, justamente aproveitando esse gancho de ontem. Quando eu parei para pensar sobre os 30 bilhões, a primeira reação foi muito negativa. Eu voltei para trás, pensei na foto. A foto em si não seria. Por que eu estou achando tão negativa? É porque o conjunto não é bacana. Né? Talvez, né, se o governo conseguir ajustar essa rota e sinalizar ao mercado que não, olha, já encontramos a origem, estaremos respeitando o teto, veja bem, isso aí tem um benefício, talvez isso se reverta. Mas, de uma certa maneira, é isso, é o conjunto da obra, olhando além da foto, que é importante, né? Então, pessoal, eu fico por aqui, né? O nosso encontro, um bom dia aí para todo mundo. Vamos começar a jornada. Sempre que vocês quiserem aqui, eu aviso lá no grupo do Telegram para os assinantes, mas também dá uma sapeada aqui que a gente está, sempre que dá, toda terça e quinta, às 7:50. Então é isso, pessoal. Vamos juntos.